No Observatório Cultural de hoje, nós vamos fazer uma viagem pela história religiosa e cultural, a devoção e a fé do povo de Pocinhos. E essa história começa a partir aqui da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Vamos lá? A igreja começou como capela ainda no início do século XIX. Como o lugar pertencia ao município de Campina Grande, teve aqui as bênçãos da padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A arquitetura ainda guarda traços do século passado. Esse passado de Pocinhos está desenhado no entorno do santuário através de imóveis tombados pelo patrimônio cultural, que fazem do centro da cidade um perfeito cenário de tempos antigos. Já dentro do templo, colunas e altares marcam a história religiosa do povo de Pocinhos. A igreja não deixa de ser um santuário que guarda a história da cidade. Isso nós vamos ver bem de pertinho e entender com a professora que é historiadora, a Clébia. Isso é interessante, é que a cidade nasce sempre a partir da igreja. Exatamente. Pocinhos é uma cidade recente, é uma cidade jovem, falando com relação à sua emancipação. Ela foi fundada no dia 10 de dezembro de 1955. No entanto, a sua história ela é muito mais antiga, né? Pensando no povoamento aqui da nossa cidade, assim como acontece com outras realidades, ela surgiu em torno de uma capela, né? De uma fazenda, em que foi construída uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. A devoção ainda é mais antiga, né? Remota em torno de 204 anos que existe essa prática, essa devoção católica aqui na localidade de Pocinhos, né? Que só se torna cidade muito tempo depois. Então, aqui a cidade de Pocinhos, ela comporta mais de 80% da população é católica, né? Católicos praticantes que estão aqui todo domingo, participando da Santa Missa. E nesses dias de festa, né, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, se fazem presente em praça pública para os novenários, para as missas, para participar das quermesses. E é isso que eu queria entender, que você falasse sobre esse sentimento que envolve esses dias que antecedem a grande festa, né, esse grande momento da celebração. A festa é de grande expectativa, né? Então existe toda uma preparação por trás. Nós já começamos a nos organizar enquanto paróquia, enquanto igreja, há cerca de 5 meses atrás, 6 meses atrás. E toda a população ela é convidada a participar dessa festividade. Então existem atividades para além das atividades religiosas, como as atividades esportivas, as atividades voltadas para a tradição cultural da própria festa. Aqui em Pocinhos, no passado, existiu a tradição dos pavilhões, né? E nós tentamos hoje, mesmo diante da dificuldade financeira, da dificuldade de pandemia, também animar um pouco a comunidade com essa tradição cultural, a exemplo dos leilões, a exemplo das quermesses, onde a comunidade paroquial se confraterniza, conversa, partilha o alimento após a Santa Missa. O que a gente percebe aqui no entorno da igreja são diversos imóveis, prédios que guardam características do início do século passado. E isso prova esse crescimento da cidade no entorno da igreja. Isso, exatamente, Eri. Tanto que muitas casas, muitas moradias aqui em torno da igreja, elas são
tombadas, né? Elas não podem ser modificadas. Então, isso mostra que a cidade ela cresceu a partir desse ponto aqui, né? A igreja ela passou por modificações ao longo da sua história, ela passou por algumas extensões, mas é a partir dela, né, que é o ponto central da nossa cidade, que ela pôde se desenvolver, crescer, né, e prosperar ao longo do tempo. A história da igreja guarda muitas coisas interessantes, muitos fatos que chamam a atenção. Quem conta bem essas histórias é o padre Dezenilton. Padre, aqui é um santuário de muitas histórias, a partir da construção da igreja. Exatamente. Essa igreja ela foi inaugurada no dia 13 de maio de 1817, portanto tem 204 anos, e ela foi reformada no centenário, no seu centenário. Então, com a celebração centenário, o padre Antônio Galdino ele ampliou a igreja, ele enlargueceu. Inclusive, a primeira igreja ela não foi demolida, ela está dentro dessa daqui. Então, essa nave central aqui que nós estamos exatamente no local da igreja primitiva. E essas laterais, são demarcadas pelas colunas, ela já faz parte, já é centenário. Então, aqui tem 200 anos e as laterais tem 100 anos. Então, aqui nessa igreja aconteceram várias coisas. Entre elas, teve a passagem de Frei Caneca preso, que foi vindo do sertão, capturado. Ele ficou detido aqui na própria igreja, o exército trouxe ele para cá. Teve um fato aqui que em 1914, um fato que nós estamos explorando bastante, que foi o encontro, vamos dizer, o confronto do cangaceiro Antônio Silvino, que veio com o seu bando tomar satisfação com o padre Antônio Galdino, que nas missas dominicais, ele denunciava os fazendeiros que davam guaridas a Antônio Silvino quando ele passava por aqui. Então, o cangaceiro ficou sabendo dessas denúncias que o padre fazia, e numa tarde de domingo, o cangaceiro vindo de Barra de Santa Rosa, passou por aqui, foi para a casa paroquial lá, começou uma sessão de tortura, espancou o padre, trouxe o padre para dentro da igreja. Os cangaceiros saíram aqui pela essa rua aqui na frente da igreja, pegou o padeiro, o machante, o dono da mercearia, algumas pessoas que tinham algum comércio, trouxeram como reféns para cá, e no final da noite, mais ou menos, eles foram liberados depois que as famílias pagaram uma certa fiança. O padre saiu ensanguentado desse confronto, mas ele subiu aqui na torre da igreja, e naquela época o sino ele era uma espécie de WhatsApp, porque ele servia para comunicar várias coisas, então o povo entendia, havia uma linguagem no sino. Então o sino servia para convidar para a missa, servia quando morria alguém na cidade, ele comunicava através do tipo de toque, uma calamidade pública, então para cada tipo de situação havia uma maneira de tocar o sino. E uma delas, antigamente, tinha a famosa praga do padre, pode dizer que praga de padre pega. Então o padre, quando o cangaceiro saiu da igreja, ele tocou o sino, mandando uma mensagem para Antônio Silvino que ele estava já lançando uma praga. E naquela época, apesar do padre ter espancado, o cangaceiro ter espancado o padre, mas ele tinha o receio dessa tradição de que praga de padre pega, e ele ficou com essa história na cabeça. Saindo daqui, ele passou na fazenda de Lauritzen, que era prefeito de Campina Grande na época, que era aqui perto da Praça do Meio do Mundo, inclusive é uma fazenda histórica, ainda hoje tem uma casa antiga lá. E Lauritzen tinha uma criação de bois de raça, inclusive tinha um touro reprodutor, Zebu, que veio da França, inclusive, que Lauritzen não era brasileiro, ele era dinamarquês, prefeito de Campina Grande dinamarquês. E lá Antônio Silvino chegou para saquear a fazenda e, não achando lá nem o prefeito, nem o capataz, apenas um funcionário, deixou uma mensagem, dizendo que na próxima vez que ele passasse por lá, ele iria incendiar a fazenda. E para mandar a mensagem para Lauritzen, ele deu um tiro na cabeça desse boi reprodutor. E esse boi, ele atirou na cabeça do boi e o boi não morreu de imediato. E o cangaceiro imaginou que aquela atitude do touro seria um presságio de que ele estava com o corpo aberto por causa da praga do padre. Então ele foi associando uma coisa a outra, e apesar dele ser conhecido por ser o homem do rifle de ouro, porque ele tinha uma pontaria boa, e todas as vezes que ele entrou em confronto com a polícia, ele sempre se saiu muito bem, ao chegar no Pernambuco, seguindo a sua estrada, ele se encontrou de fato com a volante, e houve um tiroteio, e nesse dia, por causa do sino, do touro, que depois morreu, ele não chegou a saber, mas depois que ele saiu da fazenda, o touro morreu, e ele chegou à conclusão de que ele estava com o corpo aberto, que ele iria morrer naquele confronto, e achou melhor se entregar à polícia. E foi preso, passou 20 anos preso em Recife, e lá
ele abandonou o cangaço, morou, depois saindo do presídio, veio para Campina Grande, é sepultado hoje em Campina Grande. Então nós temos esse fato histórico ocorrido aqui em Pocinhos. O cangaceiro Antônio Silvino praticamente abandonou o cangaço por causa do fato ocorrido aqui nessa igreja. Inclusive nós estamos pleiteando aqui junto ao deputado Adriano Galdino, que tem colocado boa disposição para poder colocar 2 estátuas aqui atrás do cangaceiro e do padre, né, um de frente do outro, para a gente retratar esse fato. O sino aqui está quebrado, está rachado, a gente vai substituir, mas esse sino a gente quer levar para um museu que pretendemos criar aqui na cidade, para poder servir de recordação desse fato. Então, essa igreja, ela foi palco de muitas coisas, ela tem um valor simbólico, um valor histórico, é uma tradição muito forte aqui na cidade, até porque a fazenda Pocinhos era um pouco mais adiante. Então, quando a família doou esse terreno para se construir a capela, de certa maneira, a igreja trouxe a população para cá. Então, o que seria o mais lógico é que o centro da cidade fosse nas imediações da casa da fazenda Pocinhos. E, na verdade, a casa grande, a casa antiga, que ainda hoje é preservada, ela fica já na periferia da cidade, ou seja, a igreja puxou a população para cá, de modo que essa rua central aqui, você percebe pelas construções, são casas do Brasil imperial, do período realmente bastante longevo. Nós temos aqui Sebastião Vasconcelos, que foi um ator famoso na Globo, que é natural daqui, fez várias novelas na Globo, como O Pai de Tieta do Agreste, daquela novela Mulheres de Areia, também o pai daquelas gêmeas, tudo mais. Então, ele era natural daqui. Então, assim, nós temos uma cidade aqui que tem várias expressões, várias pessoas que foram marcantes para a história local, a história paraibana, inclusive até a história do Brasil, como é o caso aqui também do padre Ibiapina, que hoje está em processo de beatificação, construiu uma casa da caridade aqui na cidade de Pocinhos. Então nós temos uma tradição, uma história muito forte e ligada sempre ao catolicismo. Padre, uma coisa interessante que eu queria entender é com relação à igreja, ela tem a sua padroeira, que é a Nossa Senhora da Conceição. De uma certa forma, vem já de uma tradição lá de Campina Grande, Isso, porque aqui era ligado a Campina Grande do passado. Isso. Como é essa representação, que significado traz para você, né, na pessoa, na expressão de Nossa Senhora da Conceição? Exatamente. Aqui tem um vínculo muito estreito com a matriz de Nossa Senhora da Conceição, que é a atual catedral. Na época que fazia parte da Diocese da Paraíba, na Paraíba capital na época, né, não tinha esse nome de João Pessoa, e muito provavelmente as pessoas daqui, por estarem ligadas à paróquia de Campina Grande, Nossa Senhora da Conceição, desenvolveram essa devoção aqui. Então, se a igreja foi inaugurada em 1817, muito provavelmente a devoção ou a fé nesse título mariano remonta a um período anterior. É provável que tenha havido quermesses, até para a própria construção, para levantar dinheiro. Então, é muito provável que as famílias que moravam aqui já nessa região, pelo fato de estarem vinculadas à Igreja Nossa Senhora da Conceição de Campina Grande, já começaram a desenvolver essa devoção e essa fé a esse título mariano. E, consequentemente, acabou trazendo para cá e sacramentando, digamos assim, com a construção da igrejinha, que eu já mencionei, que ainda está aqui dentro da atual nossa igreja matriz. Padre, uma coisa que também está dentro da cultura religiosa de uma cidade pequena do interior é a difusora da igreja, que é um ponto em que se chama, né, que se toca e chama, né, os fiéis para a congregação, para a reunião. Eu queria que você falasse dessa coisa, dessa cultura, dessa coisa arraigada na história religiosa. Exatamente. A igreja ela sempre usou o simbolismo como forma de expressão da fé. Por exemplo, a arte sacra ela é um simbolismo que expressa a fé. O sino tem um valor simbólico, né, que ecoa de forma a se expandir pela região. A própria com vamos dizer, a chegada da modernidade de símbolos mais modernos, como é o caso. Hoje tem celular, você pode fazer uma transmissão ao vivo com um aparelho comum, mas na época que se criou a difusora, era uma espécie de avanço tecnológico, digamos assim, que hoje é uma coisa de tradição, já é uma coisa que já quase não se usa mais, né? Mas a igreja, quando ela inaugurou essa coisa da difusora, que como você já sabe, lá no sertão nós temos, ainda é muito forte isso, né?
de ligar a difusora para poder colocar aquela musiquinha antes da missa, antes dos eventos religiosos que acontecem, de até fazer, eu lembro que na minha cidade natal, lá em São Bento, o padre tinha um programa da difusora, que no finalzinho da tarde ele ligava a difusora e lá ele meditava o evangelho, fazia uma meditação da palavra de Deus, de forma que as pessoas que mesmo morando um pouco mais distante, porque a difusora, ela, não sei como é que chama aquele tipo de som, que ele se expande mais rápido, porque não é grave, é uma coisa meio seco, né? Que ela consegue se expandir mais rápido. Então, mesmo nos bairros mais distantes, lá a gente escutava a voz do padre. A gente escutava a voz do padre por causa exatamente da difusora em que o padre usava aquele espaço para poder comunicar o evangelho. Não tinha rádio, não havia rádio comunitária, não havia, as rádios eram coisa de cidades mais desenvolvidas e tudo. Então, sempre a igreja tentou usar elementos para poder veicular a mensagem, a doutrina, os ensinamentos da própria igreja. E aqui em Pocinhos nós ainda mantemos, inclusive aqui todos os dias, às 6 horas da tarde, é ligado à difusora, toca-se um canto, faz-se aquela oração do Ângelus, como nós chamamos. Mesmo no domingo, que às 7h30 da noite nós temos a missa, mas às 6 horas, pontualmente, as pessoas podem ouvir a difusora que é ligada, onde as pessoas podem de casa escutar algumas canções religiosas e a oração do Ângelo. Então, aqui nós mantemos essa tradição, não somente aqui, mas aqui do lado tem a difusora de Pocinhos, que é uma difusora também muito antiga, que funciona ainda hoje, que aqui ainda comunica quando morre alguém, é na difusora aqui que é a Voz de Pocinhos, que se comunica a todas as pessoas que morrem na cidade. Então, Pocinhos, ela conserva algumas tradições e eu espero que essas tradições elas permaneçam e perdurem aí por muitos séculos ainda à frente. Mais de 200 anos é tradição mesmo, né? Isso. Eu queria que você falasse sobre o evento, né, em si, 8 de dezembro, essa comemoração. Pronto. A igreja foi inaugurada no dia 13 de maio de 1817. No dia 8 de dezembro de 1817, portanto, no mesmo ano, foi celebrada oficialmente, foi registrada oficialmente a primeira festa da padroeira. Inclusive, este ano, a Câmara Municipal criou um decreto, uma lei, em que eleva a festa da padroeira à categoria de patrimônio imaterial histórico de Pocinhos, por ser o evento mais longevo da história do município. Porque, ao longo desses 204 anos de festa da padroeira, muito provavelmente não houve nenhum ano que ela não tenha ocorrido. Inclusive, historicamente, nós poderíamos dizer que esses 2 anos de pandemia, uma grave calamidade pública, poderia ter sido o grande intervalo que a festa poderia ter deixado de acontecer. Mas tanto o ano passado, a pandemia deu uma folgazinha no final do ano, nós realizamos com as restrições próprias da pandemia, e esse ano, então, nós julgamos que ao longo desses 204 anos não tenha passado nenhum ano, nenhuma circunstância teria impedido da festa, inclusive, acontecer. Então, a festa em si, nós estamos tentando dar um caráter que extrapola o aspecto religioso. Tudo bem, o aspecto celebrativo aqui dentro é uma coisa, diz respeito à fé católica, mas a festa em si, como tradição, como elemento cultural, a gente quer dar uma conotação da expressão da tradição e da história própria do próprio município, né? Então, foi aprovada essa lei, elevando a festa a um patrimônio municipal, não é um patrimônio da paróquia, mas somente da paróquia, mas é um patrimônio do município, porque ela condensa aspectos determinantes da própria história do município, conserva elementos que estão arraigados na fundação da própria história da cidade, de maneira que agora ela é um símbolo, mais do que uma expressão religiosa, ela é um símbolo da própria tradição e da história do município. Todas as gerações vão proclamar-te santa, por isso Maria, nossa geração, te ama e também te canta.